Adoção ou ato de amor é o nosso tema de hoje e agora a gente vai conhecer a Adriana, que está com 34 anos e diz: mesmo antes de descobrir que era adotada, eu já tinha a intenção de adotar uma criança. Adriana, por favor, hein? Tudo bem, Adriana? Tudo bom, e você? Também, tudo jóia. Como que você descobriu que você era adotada? Faz pouco tempo. Fazem 2 anos. Eu tive uma festa de um tio por parte de pai e ele faz aniversário em novembro e um mês antes ele ligou em casa. Não era um tio assim, é um tio próximo, mas não era uma coisa familiar, não tá sempre junto. Mas ele ligou um mês antes dizendo, olha, eu vou fazer aniversário, ele comprou uma casa nova e eu gostaria que você fosse. Sim, não, eu vou. E os seus pais adotivos já são falecidos. Já eram falecidos. Na época da festa já eram falecidos? Já eram falecidos. E eu falei, não, tio, eu vou, tudo bem. Uma semana antes da festa ligou minha tia, esposa, confirmando a presença. Eu falei, não, vou, pode ficar tranquilo. E nessa festa tinha um tio, que eu digo, é tio de segundo grau. Ele seria irmão dessa minha tia. Tá. E dançando, a gente dançou muito junto. Eu sempre tive contato com eles assim. E brincamos tudo. E no momento eu estava com uma cunhada conversando, uma de frente para outra, e ele me abraçou e começou, essa aqui é minha neguinha. E a minha cunhada, que legal, sempre me chamou de neguinha. Eu conheço ela desde bebê. A minha cunhada, lógico, né? Claro. Conhecia a mãe dela também. E a minha cunhada, com certeza. Ele falou, não, eu conhecia a mãe dela, mas ela não. Na hora eu fiz assim como você fez e pedi da licença. O assunto continuou, eu sou casada, e o meu marido se aproximou à conversa. E eu saí, não sei o que aconteceu depois daquilo. Até esse dia você não tinha a menor... 32 anos. A menor suspeita? Nenhuma. Minha certidão de nascimento não tem de onde eu sou natural. Nela consta natural de 8º subdistrito de Santana. Eu nunca reparei nisso. Nada? Nunca chamou atenção? Nunca. E você cresceu? Sempre fui muito bem criada, sempre fui muito amada, sempre fui mimada. Hoje eu posso dizer que eu fui mimada. Tinha Tenho 2 irmãos mais velhos que eu. O menor são 10 anos de diferença. E assim, eu sempre fui muito bem tratada. Natal, a árvore de Natal era recheada de presente. Todos para mim. Tinha um presente para ele, mas a maioria era para mim. Que coisa. Páscoa, eles ganhavam ovos pequenininhos. Eu ganhava ovos enormes. E quando você perguntava, né? Na verdade, assim, eu nunca fui te perguntar muita coisa. O que eu mais me recordo era assim, porque ela contava muito a história, ela contava pouca coisa dos meus irmãos. Porque, assim, por mais que era assim esse amor, era uma coisa, às vezes, fria. Natal era um abraço meio assim, distante. Então não era aquela coisa de ficar agarrando, né? Totalmente diferente de mim com as minhas filhas. E a sua mãe adotiva? A minha mãe adotiva. Assim, era uma coisa mais reservada. Isso, uma coisa mais reservada. E aí, no momento assim, eu falava... A única coisa que eu consigo lembrar, quando eu era adolescente, essas coisas de horóscopo. E eu queria fazer horóscopo. Mapa astral? Isso. E lá pergunta, que horas você nasceu? E eu perguntava, mãe, que horas eu nasci? Não lembro. Mas como assim? Mas aí o que acontecia? Os meus irmãos, ela sempre disse que nasceram em casa. Como eu também teria nascido em casa. Então eu nunca dei ênfase a isso, nunca me importou. Entendi. Nunca me deixou nada a desejar. Então ela falava e passava batido. Você sabe alguma coisa da sua mãe biológica? Não sabe nada. A única coisa que eu sei é que eu era a 8ª filha. E provavelmente que eu era do Paraná. E que ela veio para São Paulo por problemas pessoais, familiares lá, e veio só comigo, deixou os outros filhos lá e pediu para essa minha tia, que eu fiquei sabendo na casa, onde eu fiquei sabendo, que ela queria me dar, porque ela não tinha condições financeiras de me criar. Minha tia, no momento, não tinha condições, e disse que meu pai, chegando à casa dela, ela falou, olha, Agostinho, a Maria está com problema, não quer dar a menina, não sei o que. Ele ligou para minha mãe, e minha mãe... No momento, no telefone, minha mãe disse,
Pode trazer que a filha é minha, sem me ver, sem me conhecer. E você tinha quanto tempo de vida nessa época, você sabe? Eu acredito que uns 7 meses. Tá. Então, nunca foi demonstrado nada. Uhum. O amor é amor, então... E você disse que você tem filhas? Tenho 2 meninas. Que são adotadas ou não? Não, são biológicas, a Stephanie com 15 anos e a Mariane com 9. Já mocinhas? Já. E desde quando que você pensava em adotar? Sempre tive vontade de adotar. Sempre? Antes de ser Antes de ser adotada. Sempre tive. Não, antes de ter suas filhas? Antes de ter minhas filhas, antes de ser casada. Uhum. Solteira ainda? Solteira. Namorando, e o meu marido, hoje meu marido também, sempre teve a mesma vontade. A gente costumava conversar perto dela, hoje a gente lembra, né? Da sua mãe? Da minha mãe, quando a gente comentava alguns assuntos e ela não entrava em detalhe. Uhum. Ela mudava o rumo da conversa. Que coisa, não? Hoje que a gente para pra ver, né? Pois é. E eu entendo perfeitamente o medo dela. Uhum. Acredito assim, que se eu soubesse um tempo antes, eu acredito que assim, eu soube porque eu deveria saber. Costumo às vezes dizer que seria alguma coisa divina. O acaso se incumbiu. Exatamente. Porque tem pessoas que morrem sem saber, porque não tem necessidade nenhuma de saber. No meu caso, eu acho que eu tinha que saber. Na verdade, eu criei um laço maior com os meus irmãos depois disso. É mesmo? Foi muito... Passamos um Natal com o meu irmão mais novo, que eu nunca mais vou esquecer. Eu imagino olhar para os seus irmãos depois de saber de tudo isso. Foi um pouco complicado, mas ali no momento eles viram o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci. Você acha, difícil a gente às vezes raciocinar com suposições, mas você acha que se você tivesse descoberto isso, por exemplo, aos 15... Teria me revoltado. Teria sido diferente? Teria sido diferente porque eu sei como eu era e eu sei como eu sou hoje. Ai, deve ter sido baque, hein, Adriana? Olhar para trás e ver tudo que... Porque quem não responde para a mãe, quem não faz uma malcriação... Era isso onde eu queria chegar. A filha é o que a Tereza falou, filho é filho, e não importa, não importa. Gente, eu fiz tanta coisa para minha mãe. Engraçado assim, que mãe é mãe, ela